Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, Nana. Boa noite pra quem tá chegando. Segunda-feira. Tô ainda com a maquiagem da manhã, que eu apareci nos stories 7 horas da manhã. Olá, boa noite, Eunice. Dirlene. Ai, eu tô tão animada porque eu quero falar desse livro. Eu vou aproveitar pra falar um pouquinho sobre ele. Boa noite, Su, Gislaine. Compartilhem com os amigos de vocês. Vamos falar um pouquinho de alfabetização, né? Que é um tema que a gente gosta. E quem tá em sala de aula, já me conta se tá em sala de aula na educação infantil, no ensino fundamental. E já me conta como tá sendo aí esse ano pós-pandemia, né? A gente já passou aí por metade de um ano 100% presencial, acredito que em todos os lugares. Ricardo e Denise. Boa noite, acho que é a Denise. Então, nós estamos aí vivenciando um ano, não sei nem explicar, né? Olá, Cris, mamãe. Eu acho muito legal as mães que acompanham, ajudam os filhos em casa. Que legal, do Texas. Ai, eu tô muito chique. Oi, Eliane. Boa noite. Tá bom, Cris, a gente conversa. Vocês podem me mandar mensagem. Vamos falar sobre alfabetização. Esse ano as crianças chegaram com mais dificuldades, né? Eu acredito que já não era uma maravilha, mas a pandemia intensificou um pouco. E todo mundo boa parte, né, das pessoas que me seguem, tem um interesse por esse tema de alfabetização. E eu acho fundamental que todos nós estejamos muito a par mesmo e que a gente consiga refletir sobre as nossas práticas para que a gente tenha práticas condizentes e atuais, né? Eu falei um pouco sobre isso esses tempos nos Reels. Muitas pessoas estão me falando que tem que me procurar, que o Instagram não tá entregando conteúdo, mas eu não sei então quem acompanhou tudo, mas algumas críticas que eu fiz em questão de família silábica, e não é nem a família silábica em si, mas é realmente às vezes a falta de se atualizar, de estudar, de ter aí um embasamento teórico, considerando que nós somos profissionais da educação, né, e que eu não posso, enquanto uma profissional da educação, simplesmente querer continuar. Eu esqueci de pôr um tema na live, mas já foi. Eu não posso querer fazer o que eu fazia quando eu era criança, né? Porque se eu coloco a minha profissão dessa forma, eu aprendi assim e foi ótimo e agora eu vou ensinar, eu quero dizer então que ninguém precisa estudar, porque todo mundo que passou pela primeira série alfabetizou consegue fazer. Então, assim, é uma forma até mesmo de se desvalorizar. E considerando que nós viemos de 2 anos atípicos, né? Um ano, acredito que todos os lugares, praticamente, pelo menos até outubro, ficaram no... Deixa eu tentar fixar aqui, André. O Instagram vive mudando os comandos. Eu não consigo, eu clico e não vai. Não tá indo. Será que eu consigo fixar o meu? Então, nós estamos aí num momento que tá sendo difícil, como já falaram aqui. Crianças desniveladas mesmo. E é do básico, porque é muito comum que as crianças nessa época aí de primeiro ano, eu já trabalhei bastante com primeiro ano, eles chegassem em níveis diferentes, mas agora nós estamos com uma dificuldade extra, porque os níveis de escrita, é normal que as crianças tenham aí algumas diferenças, mas nós sentimos diferenças em coisas básicas que as pessoas nem davam muito valor de educação infantil, né? Questão da autonomia, de saber segurar um lápis, de saber recortar, de ter um raciocínio lógico bem desenvolvido. Então, hoje eu quero falar mesmo de um passo a passo, né? Como que eu consigo alfabetizar a minha turma até o final do ano? Aí, primeiro a gente tem que tirar, vou tentar fixar o meu mesmo. Primeiro, eu vou fixar, vou tentar fixar aqui. Primeiro eu preciso tirar da minha cabeça, não tá indo mais aqui, não sei o que acontece. Primeiro eu preciso tirar da minha cabeça
de que todas as crianças elas precisam estar num nível igual. Ou tirar da minha cabeça de que todos precisam sair alfabetizados, por exemplo, dependendo da sua realidade, isso não vai ser possível. O que vai poder acontecer? Aquela criança que chegou e só rabiscava, não conseguia nem escrever o primeiro nome, não sabia nem o que era alfabeto, aquela criança conseguiu alfabetizar aí, talvez não alfabetizar, mas ela sai com valor sonoro, então isso tudo faz diferença. E é até por isso que eu peguei esse livro, que eu até peguei porque eu quero ler um pouco. Esse livro é muito legal, eu tô muito impressionada com ele positivamente, vocês gostam muito de sugestões de livro, e ele chama Desenho e Escrita como Sistema de Representação. Ele é uma tese de doutorado dessa autora, Analice Dutra Pilar, e a pesquisa dela foi como o desenho e a escrita, que são duas formas diferentes de representação, elas estão em conjunto. Como crianças que têm dificuldades em alfabetização, normalmente estão em fases aí mais aquém ali do desenho. Eu escolhi ler esse livro, né, ele é um livro até caro, ele custou uns R$110, eu acho. E ele nem é um livro super longo, ele tem 200 e poucas páginas. Mas esse livro, eu queria muito, é um assunto assim que eu gosto muito, e eu tenho uma licenciatura em artes visuais, mas não foi o suficiente, que é entender fases de desenho. Todo mundo assim, pelo menos, não vou dizer todo mundo, né? Os professores apegados aí muito ao método, não. Mas as pessoas, elas conhecem muito, né? Elas têm conhecimento da psicogênese e das fases de escrita. Mas poucas pessoas têm conhecimento de fases de desenho. Até porque a leitura e a escrita, elas são super valorizadas. E o desenho, não tanto. Mas as pessoas não... E aí esse livro fala exatamente sobre isso. Como o desenho e a leitura, eles têm relação. E como ao passo que a criança, ela evolui e ela desenvolve as suas fases de desenho, que é o assunto que eu queria entender sobre fases de desenho, ela também consegue avançar melhor nas suas fases de escrita. Como crianças que desenham bem alfabetizam com mais facilidade, e como crianças que têm dificuldades e fazem mais, fazem mais rabiscos, elas têm mais dificuldades na escrita. E aí, esse livro, ela pega os autores mais atualizados que falam sobre fases de desenho. Então, ela tem bastante... Ela vai explicando, eu não tô ainda nessa parte. E ela também fala sobre as fases de escrita da psicogênese. Então, ela pega, assim, os autores mais atualizados que estudam fases de desenho e o assunto, né, a pesquisa que tem mais credibilidade que fala de fase de escrita, e ela fala sobre a relação entre a fase de desenho com a fase de escrita. Muito interessante, eu tô, assim, gostando muito, até porque após essa leitura, né, técnica da psicogênese, ele é um livro muito denso. Eu já tinha lido partes, estudado informações, né, na faculdade e tudo mais, mas a leitura que eu fiz agora, pra não dizer nem que eu fiz, porque faltam umas 8 páginas, tá sendo assim, arrastando, porque ele é maravilhoso, mas ele é um livro que ele é muito cansativo de ler. Você lê, e aí você leu 2 páginas, você já não aguenta mais. A escrita, a própria tradução dele, da psicogênese. Quem é que já leu a psicogênese? Já me conta aqui. A própria tradução e a forma que elas escrevem, e os diálogos, porque a psicogênese, ela é muito resumida nas fases de escrita, né? E as autoras, elas não falam tanto nos nomes das fases que nós conhecemos. Eu até fiz um reels esses dias. Elas não gostaram da expressão pré-silábico, né? Elas não usaram a expressão pré-silábico nesse livro. Elas falam da fase, mas elas chamavam de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Elas falam já do silábico, mas as pessoas, elas popularizaram essas expressões, né, e esses termos, mas as fases são essas mesmo pelas quais as crianças passam. Só que assim, esse livro, ele tem coisas de... o 5º capítulo, eu acho, quase no final, que ela começa a falar sobre as fases da escrita. Em contrapartida, o livro inteiro, ela faz testes assim, a criança, se eu tô lendo um jornal, aqui eu tô com um jornal na mão, né, lembrando que esse livro, ele é mais antigo também, e era uma vez 3 porquinhos que viviam. A criança percebe que o jornal não é comum que esse portador esteja aqui com um conto. Aí ela pega um livro, vai como se fosse de conto de fada, e começa a falar em voz alta uma notícia. E aí, o livro, pra quem não leu, né,
só para contextualizar, ela vai pesquisando, mas essa criança, ela percebe que no livro não tem a notícia, então, e ela faz as falas, então ela pega a frase de um cachorro com osso na boca, um exemplo aqui, e ela pergunta pra criança, o que tá escrito aqui? E ela vai entendendo como a criança entende cada palavra, então ele é um livro denso, ele é um livro cansativo, ele tem muitas falas, ele é um livro, sim, que ele é maravilhoso, ele traz aí uma bagagem muito boa para todos nós interessados em alfabetização, mas ele é um livro que é para os fortes lerem assim com tanta atenção. E por que eu tô falando tudo isso, né? Porque essa é uma base que nós seguimos, né, das fases de escrita. Quando eu critico os métodos de alfabetização, principalmente os métodos sintéticos, né? Acredito que todo mundo aqui saiba o que é. Eu acho que é uma questão, assim, do professor, e quando eu falo do professor se atualizar, não é nem só o se atualizar com uma arrogância, né? De, tem que estudar, mas é se atualizar porque, assim, a alfabetização é a base. Então, uma boa alfabetização, ela vai garantir que eu tenho aí adultos, leitores e produtores de texto. Hoje, na escola que eu trabalho, na hora do almoço, a gente tava falando, né? Minha filha foi super bem, muito, muito, muito bem. Fez, sei lá, 98 pontos na redação do Enem. A minha professora falou, eu também fui. Isso me ajudou, porque eu consegui fazer minha faculdade gratuita. Então, assim, se você tem um bom acervo de leitura, você lê bem, você interpreta textos, você gosta de ler. Quando você gosta de ler, você naturalmente escreve melhor, porque você tem um repertório maior de palavras, você tem mais argumentos, né? É muito mais fácil, né? Como que você vai me contar uma história que você nunca ouviu, né? Como você vai me contar uma novela? Eu nunca assisti a novela que tá passando lá, sei lá, Pantanal, que eu ouço o povo falando. Como que eu vou te contar essa história se eu não conheço? Agora, se eu assistir um episódio lá, um capítulo, né? Novela fala capítulo. Se eu assistir um capítulo da novela, aí eu consigo contar alguma coisa, eu consigo ter um contexto. Agora, se eu assistir a novela inteira, né, eu tenho um repertório aí pra falar dela. E se eu consigo falar, eu consigo escrever. Se eu não assistir a novela, eu não vou conseguir nem falar, muito menos escrever. Se eu assistir um capítulo, eu vou conseguir falar algumas coisinhas, escrever algumas coisinhas. E se eu assistir, conhecer, entender sobre ela, eu vou conseguir falar, vou conseguir passar pro papel, porque eu consigo. Então, e aí o nosso objetivo, né, para nós que estamos aqui, pessoas interessadas nesse assunto, que é educação, né, as pessoas, boa parte de quem me segue tem realmente interesse nesse assunto, até porque os posts que eu faço são sobre isso, os stories que eu faço são sobre isso, e independente assim, eu tô com 5º ano, tô com 4º ano, ou estou na educação infantil, trabalho com bebês, todo educador, todo professor precisa entender. Por quê? Porque a alfabetização é a base. Com uma boa base teórica e, obviamente, que nós conseguimos levar para a nossa prática, nós conseguimos, tanto a criança que não está em fase de alfabetização, eu consigo fazer com que essa criança, ela se desenvolva, para que lá no momento de alfabetizar, ela alfabetize com facilidade e muitas crianças até de uma forma natural. O processo de alfabetização, que não é um processo construtivo, né? Vou deixar a criança aprender por aprender, né? As pessoas falam até da psicogênese, o construtivismo, a criança aprende sozinha. Não é isso, é um processo de alfabetização sistematizado. Então, eu tenho minha turma lá de 1º ano, eu preciso ensinar, né? O ensino explícito da leitura, da escrita e da aquisição. Então então você não trabalha com método, não tem estratégia, não tem planejamento? Tem estratégia, tem planejamento, isso faz parte. E se você já está lá com os maiorzinhos, ele tá com dificuldade, ele lê e não interpreta, ou ele lê silabando, ou ele não produz textos de qualidade, né? Eu peço pra ele, escreve uma frase aqui, põe lá as imagens de uns animais, e aí ele escreve, o coelho é branco, o gato é amarelo. Então, sabe assim, aquela falta de repertório, né? E isso tudo tem relação, né? As pessoas, elas fragmentam muito a educação, fragmentam muito as idades, as etapas, e elas se esquecem que nosso corpo é né? O meu cérebro, ele tá aqui dentro de uma cabeça, tá num corpo. Aquela mãozinha que escreve, ela tá num braço que um dia engatinhou, né? Num braço que um dia riscou lá na parede, pintou no azulejo. Então, o corpo, ele é como um todo. Crianças que sentem dificuldades de alfabetização, de leitura, de escrita,
pode ter certeza que essa criança, ela tem outras dificuldades na coordenação motora ampla. Eu lembro que eu tinha uma aluna que tinha muita dificuldade no primeiro ano. E um dia eu conversei com a professora de educação física e ela falou, ela tem muita dificuldade no circuito. Então, porque é global, ela tinha dificuldade no recorte, ela tinha dificuldade na colagem. É uma regra 100% em tudo? Não, tem crianças que elas têm muitas habilidades. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade em matemática e tive mais facilidade em leitura, em escrita. Mas, crianças, assim, que têm uma dificuldade mais considerável, normalmente elas têm dificuldades em tudo. E observem as crianças de vocês, se isso não acontece. São crianças que elas demonstram mais dificuldades em várias coisas, tá? Isso é muito normal. E aí, esse livro eu achei bem interessante, Desenho e Escrita como Forma de Representação, porque ela justamente faz uma pesquisa de doutorado sobre isso, buscando observar quais são as etapas que a criança passa para construir um desenho com qualidade, quais etapas a criança passa para fazer uma escrita alfabética, que é o que as pessoas tanto querem. Mas nós, como educadores, precisamos ter, né, desenvolver aí uma boa base para que a gente consiga que nossas crianças avancem. E aí, agora iniciando aqui o assunto oficialmente, como que eu construo essa boa base para que meu aluno alfabetize aqui no meio do ano, que nós estamos em agosto, não é mais nem meio do ano, para novembro, finzinho de novembro, dezembro. Tem várias coisas, né? Tem pessoas que não gostam da expressão passo a passo da alfabetização, mas são passos mesmo que não tem como a gente pular. A gente pode mudar e pensar num Lego, né? Num Lego. Se eu tenho um bloco lá, um do lado do outro, ele tá solto. Agora, se eu coloco um por cima, né? Ele tá interligado. Então, nós temos etapas. Por isso que nós falamos tanto de não pular etapas. Se a criança pulou uma etapa, essa criança, muito provavelmente, ela terá dificuldades. Então, como que eu vou ensinar uma criança a ler e escrever se ela não conhece o alfabeto? Como que uma criança vai escrever se ela não pega num lápis? Então, a criança ela tem que ter habilidades bem desenvolvidas. E o sentido não é inverso, né? Você não vai primeiro ensinar a criança a pegar no lápis. Ela vai fazer outras habilidades que farão com que ela consiga ir pegar no lápis, porque ela desenvolveu. Então, nós precisamos. E uma frase, antes de eu começar a falar desse passo a passo da alfabetização, que tá no livro da Psicogênese, que eu até pus nos meus stories no sábado ou domingo, não sei, que é: leitura não é decodificação e escrita não é cópia. Eu achei isso muito maravilhoso, assim, porque a massiva maioria das pessoas, elas têm essa visão, né? O que é uma leitura decodificando, né? Se eu pegar aqui esse livro, né? Então, vamos supor que eu fui alfabetizada no método fônico, ou sei lá, independente disso. Eu consigo falar, né? Relaciono fonemas e grafemas. Então, eu tô lendo aqui o nome da autora. Annalise. Então, eu tô decodificando esse código, né? Eu tô verbalizando esse código. Dutra. É uma coisa. Mas a leitura é só isso? Eu consegui... Sabe o que a gente sempre ouviu? Eu cresci a minha vida inteira ouvindo falando dos analfabetos funcionais, que são pessoas que elas decodificam, mas elas não entendem o que elas leem, né? Elas não interpretam. É isso que nós queremos para as nossas crianças? É assim que nós queremos ser? Não, né? A gente quer ler, a gente quer interpretar, a gente quer entender aquilo que a gente tá lendo. Então, eu tenho que ler aqui desenho e escrita. Isso é uma leitura com qualidade? Uma leitura Z. Não. O que é uma leitura com qualidade? É uma leitura fluente, né? Onde eu bato meu olho nessa palavra e eu já consigo compreender o que tá escrito. Por quê? Porque nós atuamos com duas rotas, né, de leitura. A rota fonológica, que é essa leitura de decodificação, né? Onde eu bato o olhinho aqui vamos pensar no sapo. Eu tenho lá escrito sapo. Eu consigo decodificar, entender que aquele sonzinho sapo é a rota fonológica, né? Então, eu consigo olhar para um grafema e verbalizar o fonema. E a rota lexical. O que é a rota lexical? É aquela rota não é uma memorização de fazer 300 vezes a mesma coisa, de ver 300 vezes a mesma coisa. É o hábito. Então, por exemplo, o meu nome, né? Que é uma palavra estável. O meu nome
desde lá meus 2, 3 anos, eu acho, que eu não vou lembrar, eu bati o olho nele, porque ele tava nos meus materiais, ele tava, então, a gente bate o olho em algumas palavras, né, e já sabe. Quando eu bato o olho aqui, é que tá ao contrário pra vocês. Mas você já bate, você já lê desenho. O que é isso? É a rota lexical. Então, é a leitura fluente. Você precisa da rota lexical pra leitura fluente. Então, se eu... Igual aqui, vocês estão vendo o nome das pessoas entrando, né? Se você bater o olho no nome aqui, você já consegue. Se for um nome mais difícil, imagina que entrar uma pessoa da Rússia aqui, e você tivesse que falar esse nome, aí você iria atuar com a sua rota fonológica. Por quê? Porque não é tão fácil. Mas quando nós fazemos uma leitura aí normalmente, a nossa leitura, a gente, né, nós adultos aqui, atuamos pela nossa rota lexical. Então, né, por exemplo, eu escrevi aqui. Eu tenho certeza que vocês bateram o olho e vocês já conseguiram entender o que tá escrito, né? Agora, se eu escrever assim... É um pouco, a gente já tem muita habilidade, é um pouco mais fácil. É uma pseudo-palavra, é uma palavra inventada. Que significa o quê? Que eu vou atuar um pouquinho mais com a minha rota fonológica, né? Que é essa conversão. Então, nós precisamos que as crianças... Por isso que leitura não é decodificação. Porque eu não quero formar pessoas que conseguem pegar essa garrafa e fazer o, os, o, a, o, to. O que você leu? Não sei. Ah, mas meu aluno faz isso. Tudo bem, isso é uma fase pela qual eles vão passar. Mas eles precisam avançar, né? Eles não vão ficar só aí. E aí, a outra parte da frase que é: escrita não é cópia. E isso também é um assunto assim que, nossa, já vi desde que eu comecei aqui no Instagram em 2020. Altas polêmicas com isso, né? Porque aí tem gente que fala que a criança lê primeiro, aí tem gente que fala que a criança escreve primeiro e vira uma confusão só. Existe os dois pontos aí, que eu não vou entrar aqui, senão a gente vai ficar até muito tarde. Mas o importante é, a escrita não é cópia. E aí um dia que eu falei, a criança escreve primeiro do que lê com fluência, uma pessoa me falou assim, mas aí como que ela vai copiar se ela escreve, se ela não lê? E aí eu falei, mas o que é copiar? Ah, mas ela não precisa aprender a usar o caderno, copiar. Precisa aprender a usar o caderno. Ela precisa sim. Existe uma habilidade que a gente trabalha na educação infantil que se chama coordenação visomotora. Então, é a coordenação olho-mão. Parece que é uma coisa super simples, né? Você olhar lá na lousa, olhar, guardar e passar, né? Fazer o movimento do traçado de copiar aquilo que tá na lousa. Mas não, é uma habilidade importante, né? Ela envolve muitas coisas. Agora, a questão é uma cópia maçante, é um tempo que se perde com uma cópia quando a gente tem muitas habilidades que são essenciais para se desenvolver. Então, não é não ensinar a usar o caderno, eles precisam aprender. É uma habilidade que eles vão... Eu sempre fui, no primeiro ano em diante, na educação infantil, não. Mas no primeiro ano, uma professora muito exigente com o caderno. Das mães falar, nossa, como o caderno dele é lindo, a minha filha não tinha o caderno desse jeito. E eu sempre tive isso. Não, eu preciso que ele saiba usar o caderno. Por quê? Porque como eu fui estagiária, eu substituí por muito tempo. E aí, nessa época, eu entrava em quarto, em quinto ano... E eu lembro que eu via o que eu não achava legal que as professoras faziam. E uma das coisas era que, assim, as crianças, elas pegavam assim, vou começar a atividade. Ela abria aqui o caderno. No dia seguinte, ela abria em outra folha. Ou ela começou numa página e depois ela começou em outra e ficava aquele espação. Então, eu achava importante ensinar a usar o caderno continuamente, sem pular folha, sem começar aqui. Daí, depois eles iam lá pra frente, depois estava um espaço vazio, eles voltavam. Então, não. A gente precisa, sim, trabalhar com a cópia, né? Ensinar a usar o caderno. A questão é o tempo que a gente usa com isso, é como a gente conduz esse processo. Então, eu penso em habilidades que minha criança precisa para alfabetizar. Então, se você já tem a sua turma, já tá aí nesse momento do ano desesperada, que as crianças estão com muitas dificuldades e que os pais estão cobrando muito e eles estão se machucando mais, eles estão entrando em mais conflito com eles não querem fazer, eles têm... a gente não usa essa palavra assim, né? Mas vou usar aqui, eles têm preguiça e eles falam que é chato, ele não quer, não gosta, enfim. O que você precisa?
você precisa observar, né, se ele tá lá com as práticas de linguagem da BNCC bem desenvolvidas. Então, a oralidade está bem desenvolvida. Eu coloco no meu planejamento semanal ou no meu planejamento diário, né? Faço semanal, mas para todos os dias das minhas atividades permanentes. Atividades em que a criança ela vai desenvolver a oralidade, reconto de história, roda de conversa. Ah, roda de conversa da educação infantil. Não, vamos pensar em uma roda de conversa, sim, pelo menos nas nossas atividades permanentes semanais. Então, a oralidade é um eixo, né, é uma prática de linguagem que está presente, que a BNCC fala, né, oralidade, ela é essencial. Como eu falei, se eu não consigo verbalizar, né, eu li esse livro, eu consigo contar um pouquinho dele para você. Se eu não li, né, nunca vi nada sobre ele, eu não consigo. Agora, se eu der uma aula desse livro, você consegue escrever um resumo ou contar para alguém. Se você não tem repertório, não tem referência, como que você vai fazer? E com as crianças é a mesma coisa. As pessoas, elas exigem das crianças coisas que elas ainda não têm, né? Então, eu não li diferentes gêneros textuais, eu não li diferentes versões de uma mesma história, eu não pedi para ela me contar. Se ela não contar, ela não passa pro papel, né? É muito mais difícil. Então, tem essa questão aí, né? Segundo ponto, a criança não consegue pegar no lápis, né? Ela segura no lápis assim. Ou tem uns que segura no lápis assim. Ou tem uns que segura fraco. Ou assim, ele vai traçar, ele traça... Eu lembro que eu tinha um menino, até esqueci o nome dele, acho que eu lembrei. Ele, na educação infantil, ele fazia assim tão fraquinho a letra do nome dele, mas era muito fraquinho, você mal enxergava. Pra escrever, e aí tem outros que é o contrário, né? Aquela forte, assim, quase rasga a folha. Por que será que isso acontece? Né? Por que será que tem crianças que pegam no lápis assim e tem crianças que pegam no lápis assim? Tem crianças que pegam no lápis assim, tem criança que pega assim. Tem uns que escrevem fraquinho, tem uns que escrevem quase rasgando a folha, e tem outros que escrevem normalmente. Tudo bem, existe uma variação natural entre a pessoa. Minha irmã sempre escreveu mais forte. Eu sempre escrevi um pouco mais fraco que ela. Mas não era aquele fraquinho que você nem enxerga, né? Por quê? Porque a criança, ela tem habilidades motoras, que são essenciais. Eu queria muito achar o estudo que fala que os bebês que engatinham por mais tempo, eles têm mais facilidade na alfabetização. Por quê? Porque ele fortaleceu isso aqui, ó. Por anos, né? Por tempos. E aí, quando ele vai escrever, ele tem. Porque a mão, ela tá no braço, tá no corpo. Então, é tudo interligado. Não é uma mão separada e solta. Então, eu não ensino uma criança a pegar no lápis. Ah, mas minha criança não pega no lápis. Minha criança escreve fraco demais. Aí, a gente vai verificar. Vamos dar uma tesoura pra ela? Vamos dar uma massinha pra ela? Vamos dar grão de feijão e de milho e pedir pra ela separar? Vamos dar alinhavo pra ela puxar? Vamos dar uma esponja e um carrinho, uma boneca e água e sabão num momento externo que for possível para que ela lave esses brinquedos, porque ela vai apertar, né? Então, são habilidades que são importantes da criança para que ela desenvolva as habilidades mais finas mesmo, né? Isso também acontece com bebês, né? Primeiro o bebê sustenta o pescoço, depois ele senta sem apoio, depois ele começa a pegar. Então, depois ele também começa aí a desenvolver um movimento de pinça. Então, eu preciso observar na minha criança que tem dificuldades excessivas, se ela tem essas habilidades e como são. E se ela não tem, eu preciso trabalhar isso. E eu não vou trabalhar a coordenação motora dando ondinha pontilhada para ele passar o lápis por cima. Isso não é coordenação motora. Até mas não é eficiente. Se eu tenho uma criança com dificuldades em coordenação motora, eu vou dar massinha. Ah, mas a mãe cobra que tem atividade, que tenha lição. Você pega lá 15 minutos no dia e você passa uma atividade de coordenação motora. Não, segurar na mão não é legal, não é necessário. Você precisa desenvolver a coordenação motora, tá? Eu vou chegar na letra cursiva daqui a pouquinho, mas aguarda aí que eu já vou falar. Então, a criança, ela tem muitas habilidades para que ela comece. Ah, mas estou com o primeiro ano, preciso alfabetizar. A criança não tem essas habilidades. Ela vai demonstrar um pouquinho mais de dificuldades. Justamente por isso, né? Ela vai demonstrar um pouco mais de dificuldade porque essa criança, ela está no momento onde ela pulou etapas, né?
Então, ela vai demonstrar mais dificuldade. O que eu preciso fazer? Trabalhar em conjunto, né? Então, quando eu dou um ditado recortado, eu estou trabalhando a leitura, mas também a coordenação motora fina. É possível, né? A própria letras móveis, eu não estou trabalhando a coordenação motora, mas eu consigo aí com uma criança que tem dificuldade na escrita de fazer essa associação, essa relação de som e grafia. Então, oralidade, o ambiente de letramento. Então, uma criança, ela também precisa, como eu já falei algumas vezes, ter repertório. Então, se a criança não tem repertório, um repertório ampliado, porque repertório todas têm, eu preciso ler diferentes gêneros textuais. Então, eu vou ler todos os dias, vou fazer o caderninho de leitura, eu vou fazer um cantinho de leitura, para que ela esteja inserida num bom ambiente de letramento. Tá? Já respondo também essa da letra grande. Então, para que essa criança ela esteja inserida num bom ambiente de letramento, eu preciso, né, eu preciso dar acesso. E aí, não sou eu que estou falando, muitos estudos dizem que as crianças de classe média, classe alta, elas têm mais facilidade na alfabetização. Mas por quê? Porque elas já chegaram lá, né, de 5 anos, onde os pais leram para ela, onde elas tiveram acesso a livros, onde elas foram na biblioteca, no teatro, no museu. A criança, todas elas chegam letradas, mas cabe à escola, principalmente a escola pública, a trazer esse acesso de uma forma mais significativa para essas crianças. Então, eu vou ler textos que ela não teria acesso fora da escola. Eu vou ler um dia um conto muito extenso. Eu não vou ficar resumindo o conto. Eu não vou pegar aqueles livrinhos de conto de R$1, que é umas histórias muito pobres, né, enquanto texto mesmo, literatura. O que eu vou fazer? Eu vou ler contos. Ah, mas é cansativo, eles não prestam atenção, eles dispersam. Uma vez na semana. Alguns vão aproveitar, eles vão ampliando aí o repertório de palavras. Eu não vou ficar resumindo, explicando tudo, ele vai entendendo pelo contexto. Mas eu devo, né, questionar antes da leitura. O que nós vamos ler? O que será que acontece durante e depois? Isso é muito importante. O caderno de leitura é um excelente recurso para que a criança ela tenha acesso a esses diferentes textos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um caderninho de leitura, eu vou construindo com a criança. Hoje vamos colar um poema, amanhã vamos colar uma fábula, depois uma receita. Ah, mas ele não sabe ler, como que eu vou fazer? Não tem problema, ele vai se apropriando nesse contato. Eu vou ler com ele, a família vai ler com ele. Então, a criança ela vai tendo diferentes momentos aí, oportunidades de vivenciar a leitura compartilhada, feita pelo professor, né, a leitura de leite, aquela leitura sem uma história, sem um final, né, eu tenho o objetivo de, não, a leitura de leite é uma leitura por prazer, né, porque eu não termino um livro, eu vou fazer um desenho dele, e por que eu peço? Mas de vez em quando é possível, de vez em quando eu posso sim fazer a leitura com atividade. Só que não precisa ser assim, todo dia a leitura tem atividade. Então, é ter esse equilíbrio. Muito legal fazer o caderno de leitura, seja professor particular, seja professor de sala de aula, dependendo até mãe, se for uma mãe que estimula aí bastante. Então, monta um caderninho, né? Um caderninho pequenininho. E é muito legal. Você pode usar por textos que você está trabalhando, textos aleatórios, vai colando e vai construindo com a criança. Eu usava textos da internet, hoje vocês têm pessoas como eu para dar arquivos desse tipo para vocês não podem perder os conteúdos, porque às vezes eu posto coisas e eu sei que não chega para muita gente. Mas é muito importante fazer isso. Então, o ambiente de letramento, né, como eu já tinha falado, ele é importante para que a criança ela tenha um repertório, ela entenda a função social da leitura escrita e para que ela veja a leitura e a escrita indo muito além, né, da decodificação e indo muito além da cópia, né? Pode fazer sim, criança, tô alfabetizando um adulto. Caderno de leitura é muito rico e dá para fazer da forma que você conseguir, né? Vai ser bem interessante. De acordo aí com a faixa etária, textos adequados, é bem legal. Então, eu falei sobre as habilidades que a criança precisa ter. Eu falei sobre o ambiente de letramento, né? Oralidade e também o repertório, que é importantíssimo. E aí, o que mais eu preciso para que essa criança avance? Como que eu vou alfabetizar uma criança que não conhece o alfabeto? Né? Então, a criança precisa conhecer o alfabeto. Mas para que eu ensine o alfabeto para essas crianças,
eu preciso saber como ensinar o alfabeto. Ah, mas existem formas que não são tão eficientes de ensinar o alfabeto e as crianças aprendem. Esses dias falaram pra mim que eu acho muito difícil de aceitar que as crianças aprendem com a família silábica. Mas eu não acho difícil de aceitar. Eu sei que elas aprendem porque eu aprendi. Então, eu nunca falei que as crianças não aprendem. Só não é a forma mais fácil. Né? Ainda mais se você tem 30 para alfabetizar. Ou se você tem 30 com dificuldades. Você vai ter alguns que vão aprender, né? Aqueles que têm todos esses pré-requisitos, todas essas habilidades, todo o repertório, ele vai aprender. E aqueles que têm mais dificuldades, para ele você tá falando grego, né? Se eu chegar aqui com umas letras japonesas e mostrar para você e falar, vamos juntar, isso aqui vira isso, e vou acumulando cada dia um pouquinho mais, dificilmente você vai aprender. Sobre alfabeto, a primeira coisa que eu sempre falo é a gente não fragmentar o alfabeto, né? O alfabeto, a gente até reclama, mas ele é mais fácil do que muitos outros idiomas, né? Igual o chinês, que são... Eu lembro que na época que eu li, não sei se foi no Questão dos Métodos, da Magda Soares, ela fala sobre a quantidade de caracteres que tem alguns outros idiomas e o quanto é muito mais difícil, que a criança ela tem que conhecer 2.000 caracteres para alfabetizar lá no mandarim. Eu não vou lembrar exatamente o livro, mas foi um livro que eu li esse ano ainda, do Clube do Livro. E eu lembro quando ela fala isso, ela fala, nosso alfabeto, ele tem 26 letras. Tem letras que tem sons, né, mais de um som, mas são 26 letras. Não é tão complexo. Agora a questão é não ensinar de uma maneira que não seja tão eficiente. Eu vou ensinar cada sonzinho, agora a gente junta. Ou vou ensinar vogal, encontro vocálico, a família silábica. Não é a forma mais eficiente. Não precisa fragmentar o alfabeto, ensinando primeiro vogais. Agora, uma coisa que eu sempre falo sobre o alfabeto. Ensine a partir do contexto. Então, qual que é a coisa mais contextualizada para a criança? O nome dela, né? O Arthur Gomes de Moraes fala que é uma palavra estável para ela. Então, tem o nome dela na agenda, tem o nome dela na lista da sala, tem o nome dela e dos colegas, né? O ajudante do dia, eu vou pôr lá o nome na lousa. Então, a criança vai conhecendo. Até me perguntaram um dia, nossa, mas tem letras diferentes, fora de ordem, não tem todas. Mas a gente começa, principalmente na educação infantil, né, com o nome, com as iniciais. Vamos explorar as iniciais, o nome dos meus colegas, porque para eles é muito mais fácil. Quando eu lembro de ter criança que não conhecia o alfabeto, e aí quando eu tava no momento de mediação, eu falava assim, vamos escrever macaco. Macaco, aí a criança, macaco, 3 pedacinhos. Como que é o ma? Aí a criança, às vezes, se a criança às vezes chamava, sei lá, Bianca, ela falava, é o B e o A, tem criança que usa a letra dela sempre pra... E aí eu falava, não, ó, é o da Maria, ou o do Miguel, e eles lembram, tá, é o MUA. Então eles associam essas associações com nomes de familiares, isso você nem precisa fazer sempre mostrando, falando mesmo. O meu filho pegou muito rápido isso. Meus 2 filhos pegaram muito rápido. Essa questão das iniciais, de conhecer o alfabeto pelos nomes das pessoas. Saber que o M é do tio Marcos, saber que o C é da tia Camila, saber... Eles pegaram isso rápido. Então, quando a gente trabalha a partir dos nomes, por isso que é legal fazer chamadinha. No primeiro ano, eu não fazia, mas é uma opção. Ou fazer a contagem e colocar as iniciais das crianças no momento de contar os meninos e as meninas da turma. Esse tipo, sabe, de atividade permanente que a gente fala tanto e acha tão importante de fazer contagem, calendário, a chamadinha, né, dependendo do caso. E aí, quando eu vou fazendo isso no dia a dia, eles vão pegando. Mas só assim eu vou ensinar o alfabeto? Não é só assim. Passa atividade, assim, de sistematizar o alfabeto, atividades de completar o alfabeto, atividades de separar as vogais das consoantes. Eles precisam... eu vou trabalhar o nome dele, então, assim, eu não preciso ensinar primeiro as vogais, mas eu posso, sim, destacar as vogais em muitos momentos. Então, vamos fazer o nome de vocês? Aí, sei lá, a criança sabe ou não sabe, tem crachá ou não tem. Tem lá o crachá e eles escreveram o nome. Vamos pintar as vogais do nome de vocês de vermelho e as consoantes de verde? Então, você consegue trabalhar vogais e consoantes a partir do nome da criança, do nome das crianças.
E em outros momentos também, atividades onde eu tenho um alfabeto e a criança separa, com letras móveis também, sempre explorando sons, né? Ah, o que que é isso aqui? É um livro. Livro. Quantos pedacinhos tem? Livro na oralidade. Como que é o li? Li. Ah, é o li, ó, esse somzinho. Li. Então, uma coisa também que eu falo muito do alfabeto é você ensinar em ordem, fora de ordem, os sons, o som da letra, né? Então, o L, o, né? E o nome da letra também, L. Ah, ó, laranja, lá. Como que é o lá? O A. Ah, é o L-A. Então, esse sonzinho, o L tem o sonzinho do... Ou tô falando de casa, né? Casa, A. Então, ó, eu tô ensinando a criança. Isso a gente vai fazendo numa escrita coletiva e a criança vai aprendendo. No início do ano, no primeiro, eu sistematizava bem, né, o alfabeto. Com atividades de completar o alfabeto, a letra móvel. Vamos pôr em ordem alfabética, vamos montar seu nome com letra móvel, e eles vão desenvolvendo. Então, conhecer o alfabeto é fundamental, porque eles vão relacionando o som e a grafia, e relacionando o som e a grafia, eles vão alfabetizar com muito mais facilidade, né? É um processo, né? A partir do primeiro ano, até não, se for o primeiro nome, a criança pode pintar a letra vogal e consoante, de 4 anos em diante dá pra fazer. Porque aí você eu fazia assim, na educação infantil, com crianças de 4 anos, eu já trabalhava o nome, era assim que eu ensinava o alfabeto, sem cobrar nada deles, né? Mas eu ensinava assim, vamos fazer hoje a inicial? Então eu fazia inicial. Só que um dia eles faziam com cotonete, então eu já tava desenvolvendo a coordenação motora. Então eu fazia lá o L da Laura. Só o L. Eu mesmo pegava um papel e fazia com a mão mesmo, nada super elaborado. E dava um cotonete e tinta, e eles iam pintando os pinguinhos, ou fazendo contínuo, também acontecia. Ou recortar a inicial do nome, ou montar com as letras móveis para educação infantil e para crianças que não conhecem o alfabeto, muito legal. Eu também fazia pintar mesmo, colar folhas no nome. Então, você fez lá o L vazado, você leva a criança para pegar folha, ela cola. Então, ela tá em contato, ela também tá desenvolvendo outras habilidades para educação infantil, para crianças com deficiência, para crianças que têm muita dificuldade de alfabetização. Essas estratégias funcionam. Outra coisa que ajuda muito para ensinar o alfabeto, principalmente crianças com deficiência, crianças muito pequenas e crianças que têm muitas dificuldades, é o sensorial, né? Existe aí uma estratégia em alfabetização que se chama alfabetização multissensorial, e a alfabetização multissensorial, ela é interessante. Então, eu vou fazer o alfabeto na lixa, eu vou fazer o alfabeto na areia, vamos escrever nosso nome na areia, eu vou fazer o alfabeto na espuma de barbear. Pintura com cotonete é bom para crianças de primeiro ano. É que depende do tamanho, né? Depende da quantidade, da forma que você conduz. Então, é muito interessante essas formas de ensinar o alfabeto com o sensorial, né? A criança, mas o alfabeto em lixa, dá trabalho. Uma vez eu fiz, bem no início do Instagram, até queria refazer de novo para postar, ou achar o vídeo antigo e postar. Eu fiz o alfabeto de lixa, na verdade eu comprei uma areia de aquário, areia fina, nessas casas de pet, de ração. E aí, eu comprei areia azul lá, ou laranja, não lembro, de aquário, areia fina. E aí, eu peguei e fiz a letra L, passei cola, joguei a areia e puxei a folha assim. Aí, ficou o L de areia colada. Quando secou bem, você pode até colar um durex, aí ele fica sensorial. E quando a criança, ela sente, o cérebro dela, ele ativa diferentes áreas para aprendizagem. Depois eu vou voltar nos comentários, aí eu vou falando com vocês. Mas o cérebro da criança, ele ativa diferentes áreas. Então, quando eu trabalho com o sensorial, eu consigo fazer com que a criança assimile as informações de outra forma. Então, se às vezes você vai ficar, esse é o A, esse é o A, esse é o A, esse é o A, a criança não vai sair do lugar. Agora, se você pegar lá e fazer ela passar o dedo dela numa lixa, ela vai ativar diferentes áreas do cérebro dela e ela vai associar com mais facilidade. Se você falar pra ela que o A é a letrinha da Ana, ela vai aprendendo com muito mais facilidade. EVA com glitter é muito legal, muito legal. Então, ensinar alfabeto. Não se prendam nas práticas antigas que nós fazíamos quando nós éramos bebê. Eu lembro que na educação infantil, no pré,
Eu cheguei a ter caderno de caligrafia. Eu acho que eu não contei essa história aqui. Mas tinha uma menina na minha sala que chamava Daniela também. E ela era japonesa. E aí todo mundo chamava ela de Daniela japonesa. E eu era Daniela, não era japonesa. E aí eu lembro que eu sempre fui assim. Eu sempre fiz as coisas, mas eu sempre fui meio mediana, assim. Eu nunca fui caprichosa. Nunca fui muito boa, assim. Minha letra é feia. Nunca fui muito boa nessas coisas manuais. E aí eu lembro que a gente tinha que fazer Era fazer ar cursivo numa folha inteira num caderno de caligrafia. E eu lembro que eu fiquei fazendo bem de qualquer jeito, porque eu odiava fazer essas coisas, mas eu fazia, né? E aí depois a professora percebeu que ela deu nossos cadernos trocados. E aí o dela tava lindo, todo caprichado. E aí ela ficou com o meu feio. E eu fiquei com o dela que tava lindo. Mas assim, no pré, eu tive que fazer letra cursiva. E depois eu lembro que ela até mudou pro Japão naquele ano. Mas no pré, a gente tinha que fazer letra cursiva. E ainda se usam isso. E isso foi em 96, 1996. Tô velha. Mas eu sei que eu fui pra primeira série em 97. Então, nós tínhamos, né, esse mecânico de ficar fazendo uma letra cursiva. E não é assim, né, que a gente vai ensinar pedindo pra criança fazer várias vezes uma letra. É realmente que ela tenha contato no contexto, né? Vamos explorar os sons das iniciais dos nomes dos animais, as iniciais das frutas. Por exemplo, quantas frutas começam com M? Como que é o M? Como que é o sonzinho, né, do M? É melancia, manga, mexerica, maçã, melão, morango, mirtilo. Ah, o que é mirtilo? Vamos conhecer. Então, nós temos aí um grande acervo, né, de formas de fazer com que a criança aprenda, né, com que a criança se desenvolva. Então, é sair mesmo dessas práticas de 96 e pensar que nós estamos em 2022, né, e que existem formas muito mais coerentes hoje em dia, né, da gente pensar e fazer. E aí eu lembro dessa experiência do cursiva, e que eu lembro que era bem difícil, assim, e no fim ela ficou com o meu caderno, e até hoje a supervisora da escola foi lá na escola, eu tinha feito um cartaz, isso foi agora em maio, e ela foi do que as crianças queriam fazer lá, eu fiz a lista, e depois ela falou assim pra gente, achei muito legal esse cartaz, a letrinha das crianças, depois eu falei pra assistente da diretora, eu falei, nossa, ela acha que as crianças fizeram e fui eu que fiz. Mas a minha letra é assim. Então, né, são habilidades aí importantes que as crianças precisam vivenciar. Aí eu tenho lá uma criança que já tem habilidades bem desenvolvidas, crianças que têm um amplo repertório, que sabem verbalizar, né, bem o que elas precisam, que conhecem o alfabeto. O que eu faço agora? Eu vou fazer uma sondagem de escrita. Não tô falando de começo do ano, sondagem de escrita para identificar a fase de escrita. Eu faço o diagnóstico inicial, no início do ano. Eu faço no final do primeiro bimestre, no final do segundo bimestre. E essa época agora é para estar na quarta... É a quarta agora já? Enfim, sondagem de escrita. Ah, mas eu não fiz nenhuma ainda. Faz agora, para você identificar a fase de escrita das suas crianças. Ou já fiz. Se faz uns 2 meses, faz de novo. Porque eu preciso saber. Se eu não sei como minha turma tá, como que eu vou planejar? E é nesse momento que eu falo que a alfabetização, o não trabalhar com método de alfabetização não é uma alfabetização sem planejamento. Eu vou planejar a partir do que minha criança precisa. Eles são pressilábicos? Então, eu já sei que eu preciso desenvolver consciência silábica. Eles estão silábicos sem valor sonoro? Ah, mas não é todos. Eles estão aí desnivelados. Eles estão desnivelados, então eu vou vou adaptar atividades. Eu pego uma cruzadinha com banco de palavras para alguns, sem banco de palavras para outro. Eu sento para fazer a mediação com outro, né? Alfabetização em letra bastão. Os pais não gostam, os pais, eles não são profissionais. Eu sempre trabalhei no primeiro ano e eu sempre falei pros pais, é a cursiva. Quando ele alfabetizar, a gente começa.
Ah, mas ele quer. Não, tudo bem, mas quando ele alfabetizar, a gente começa. A criança ia alfabetizando, eu já pegava o caderninho de caligrafia e ia começando. Por quê? Porque aí não confunde. Se a Susan tiver aqui ainda, ela vai falar. Eu lembro de um aluno dela, que ela me contava, que ela é minha aluna do curso, que ele misturava, tinha outros alunos que misturavam letra cursiva com letra bastão. Então, confunde muito, ele dificulta. Tem pessoas que são alfabetizadas na cursiva, mas essa linha aí que nós seguimos é uma alfabetização em letra bastão. Criança tá bem com uma base alfabética, aí sim, aí sim você sistematiza a cursiva. Até porque a BNCC diz isso, apresentar no primeiro ano e escrita no segundo ano. Educação infantil não diz nada disso na BNCC. Ah, mas tem escola que faz. Não segue a BNCC. Tá errado. Então, normal também. Dificuldade de letra cursiva tem relação lá atrás com a coordenação motora também, né? E aí, eu tenho uma criança, já fiz a sondagem, né? Vou nortear meu planejamento, vou ter uma ideia mais ou menos do que minha sala precisa. O que eu faço? Desenvolver consciência fonológica. É a forma mais eficiente de alfabetizar. Eu, conhecendo os níveis de consciência fonológica, eu vou mediar. Dá trabalho, sabe? Às vezes, quando a gente pensa em método de alfabetização, né? Eu adulto, eu conduzo, né? Eu faço, eu ensino, eu coloco lá. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Quando eu penso numa alfabetização onde o foco está no caminho em que a criança percorre para aprender, me dá trabalho. Eu não vou lá e passo a atividade e sento na minha mesa. Eu chamo uma criança, eu ajudo. Eu sento com um grupinho, eu ajudo. Eu faço agrupamento produtivo. Eu dou letras móveis pra turma. Eu tô lá ajudando aquela criança que tem muita dificuldade e vem o outro que tem mais facilidade, mas eu preciso ajudar ele a arrumar alguma coisinha que tá escrita errada. Então, assim, dá trabalho. Nossa, minha sala era uma loucura. Porque era uma fila do meu lado e eu ajudando um. E aí eu ia pra um e falava assim, ó, essa aqui, ó, é manga. Ele escreveu, por exemplo, maga. Ó, ó, lembra que saiu do nariz? Ah, é o N. Então vai lá arrumar. Enquanto a criança ia arrumar, ajudava aqui. Pegava o próximo. Então, assim, era mas a mediação constante. Um dia eu pegava mais alguns, outro dia eu pegava mais outros. Os que estavam com facilidade eu ia ajudando a arrumar, a pensar. E me perguntaram muito esses tempos da correção. Pode corrigir? Pode e deve. Não é legal, né? Deixar, desmotiva. A criança precisa aprender o correto. Mas não é corrigir por corrigir. Se eu pegar na criança que escreveu maga e fizer um X vermelho lá e entregar de volta, ou arrumar por um N vermelho lá no meio, não vai ensinar ela nada. Agora, se eu perguntar, questionar, ó, aqui é uma cruzadinha. Tá faltando, ó, você percebeu que tá sobrando um espacinho? Como que é uma... Então, o que tá faltando? Ah, lembra quando sai do nariz, é o N sozinho? Então, já respondo vocês, tá? Mas fiquem aí pra vocês ouvirem as respostas. Então, precisa mediar, precisa sentar ao lado da criança, conversar, questionar. Eu faço isso muito com meu filho. Né? Livro, como que é o li? Ah, eu não sei. Como que é o lá? É o LA. Então, como que é o li? Ah, é o LI. Então, eles questionar, perguntar. Quantos pedacinhos tem? E esse som, como que é? Se não é. Então, realmente fazer. Eu não vou dizer mais trabalhoso, porque eles avançam muito bem, a hora passa muito rápido. Mas é mais trabalhoso no sentido de que eu não vou lá e passo a atividade e pronto. Aprendeu, não aprendeu. Né? Eu tenho que fazer mesmo essa condução, que é a mediação, mas faz muita diferença. Eles avançam, eles aprendem. Você termina o ano com as suas crianças, boa parte delas alfabetizada, relacionando som e grafia, com valor sonoro nas vogais, enfatizando as sílabas, pedacinhos, os sons, né? Então, eu não ensino sílaba, ensino sapato. Quantos pedacinhos tem? Sapato. Como que é o sa? Sa, ó, isso é uma sílaba. Pá é uma sílaba, to é uma sílaba. Só que eu não preciso ensinar a família. E o sa? Como que é o sa? Sa. Então agora eu tô ensinando fonema. É ir além de ensinar as sílabas com família silábica e de ensinar fonemas com método fônico. É conseguir trabalhar a partir de uma palavra e também não é um método global, né? Aprende aí, lê e escreve. Não é isso.
É pegar, cantar uma música lá, ou ler Sapatinho Branco, uma parlenda, colei no caderno de leitura, vamos escolher uma palavra sapatinho, quantos pedacinhos tem, vamos pensar no som das sílabas, vamos pensar nos sonzinhos dos fonemas. E a criança, ela vai aprendendo, ela vai fazendo. Eu sempre pedi, faz sozinho, do jeitinho que você acha, pensando nos pedacinhos, e depois eu te ajudo a arrumar. Todo dia eu conseguia ajudar todos? Não. Mas eu ia ajudando sempre individualmente. Eu já trabalhei com professora, né, como auxiliar, que assim, era só correção coletiva. Então a criança, os que mais tinham dificuldades, eles ficavam esperando o momento da correção para copiar. Então, ela estava formando um copista. Então, não é isso. Tenta sozinho e a gente arruma. E eu faço coletivo refletindo, mas eu também sentei do lado deles para ajudar. Eles avançam muito. Eles avançam muito, é maravilhoso de ver. Então, é importante. Depois eu vou falando disso. E aí, eu tô lá fazendo todo esse processo de mediação, num trabalho com sílabas, onde... E aí, uma coisa que me perguntou muito, sílabas complexas. O que eu faço com as sílabas complexas? As sílabas complexas, ela existe. Eu não vou separar. Porque não adianta eu querer ensinar vogais, sílabas simples e depois complexas. Se na minha sala tem o Breno, que tem lá o Bre, se tem o Bruno, tô criativa hoje. Se tem a Valentina, que tem o Len, se tem o Enzo. Então, o que adianta eu achar que são coisas separadas? Mas, né, então a gente trabalhou lá a borboletinha. Eu já vou, durante o processo, falando desses sons. Borboletinha, como que é o bor? Eu sempre fazia, né, bor, treme a língua. O bo é o B e o... Aí eles, o B e o O. Então o R, é o R. E o lê, sempre pensando, né, nos pedacinhos, que é a facilidade da criança, essa segmentação oral de sílabas e enriquece muito o trabalho. E o lê, é o L. E o ti. E o nha, como que é o nha? E eles vão aprendendo. Agora, a criança atingiu lá uma base alfabética, aí sim eu vou sistematizar a letra sílabas complexas. O que são atividades de sistematização? Né? Então, eu vou pegar lá o poema Tanta Tinta, um exemplo aleatório aqui, e eu vou trabalhar com essas crianças palavras, e não só do poema, com né? Anjo, canto, janta, e aí eu vou trabalhar, aí eu vou fazer para ele completar, aí eu vou pedir para ele recortar de revista e jornal, que é uma leitura inicial, aí eu vou fazendo, né, desenvolvendo de várias formas para que essa criança, ela sistematize. Vou fazer um ditado, um dia, na sexta-feira eu vou fazer um ditado de palavras com an, em, on. Então, banco. E aí, depois a gente vai analisar, vai pensar, vai achar, né? Pode chamar cada um para fazer. Aí eu vou... Mas aí ela vai ter mais facilidade do que aquela criança que só aprendeu sílaba simples, agora brá, 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 brá. Entende que é muito mais difícil para criança? E se você já foi falando disso para elas, e aí você sistematiza... Porque a criança, quando ela se torna alfabética, então ela já tá lá escrevendo, relacionando, né? Colocando, escrevendo lá cachorro com X e um R só, mas aí eu vou trabalhar a ortografia, né? O RO, forte, 2 R's, e aí eu vou sistematizando. E aí a letra cursiva, chegamos no assunto da letra cursiva. E façam tudo isso utilizando sequências didáticas, né? Então eu pego um texto, pego um tema, pego um livro... E aí eu vou trabalhando os sonzinhos. Eu fiz esses tempos um post, mas o Instagram não tá entregando muito posts de foto, né? De carrossel do feed. Mas ele é uma sequência didática diferente. Eu peguei o livro Quando Eu Me Sinto Feliz. Só que eu não trabalhei as palavras do poema Quando Eu Me Sinto Feliz. Eu falei sobre felicidade e depois eu peguei feliz. Só essa palavra. Vamos achar palavras que começam com fê? Aí eu pôr a criança pra pensar. Feitiço, feira, ferro, ele perceber, né, do fé e do fê, que começa com o FE, mas que às vezes tem o somzinho do fé e às vezes tem o somzinho do fê. Então, eu vou fazer, né, vou pedir para que essa criança, ela se vá pensando em sons, e agora feliz, o que termina com isso? Chafariz, nariz, então eu trabalho rimas,
e o som inicial, e assim eu consigo ir desenvolvendo. Então, sequências didáticas ajuda muito, né, nesse processo também, durante todo esse processo. Aí a criança tá com uma base alfabética legal, vamos começar a letra cursiva? Igual eu fiz lá na minha época. Então, vou falar disso exatamente agora, letra cursiva. Eu vou dar um caderno de caligrafia para ela fazer cada letrinha várias vezes? Não. Eu vou começar com o nome dela. Eu pedi um caderno de caligrafia e eu fazia o nome completo da criança em letra cursiva, ela fazia folha. Nas atividades, ela começa a fazer o nome dela em letra cursiva. No outro dia, vamos escrever o dia da semana? Escreveu. No outro dia, vamos escrever o poema Leilão de Jardim? Escreve só o título, Leilão de Jardim, e ela faz embaixo. É qualidade, não quantidade. Mas é de uma forma contextualizada. A criança tá alfabetizada, ela lê. Então, se eu falar pra ela, ó, aqui tá escrito seu nome, passa o dedo por baixo, ela vai fazer, ela vai aprendendo. No contexto. Atividades de caligrafia, livros de caligrafia. Mas nada maçante. A letra de lixa, ela é legal pra criança pequena, mas por que ensinar pra criança pequena? A letra, o sensorial, para uma criança que tem muita dificuldade, se ele tiver na idade certa, é interessante. Mas se ele tem muita dificuldade em letra cursiva, possivelmente é uma criança que tem dificuldade em coordenação motora. Então, eu vou trabalhar a coordenação motora. Eu vou dar massinha, eu vou dar argila, eu vou dar massinha para ele recortar com a tesoura, eu vou dar recorte de papel mesmo e colagem. Se a criança tem dificuldade demais na letra cursiva, ou ela tá com dificuldades em alfabetização e a gente precisa focar em diminuir essas dificuldades com a letra bastão, ou eu vou dar a trabalhar a coordenação motora, porque o problema está na coordenação, não na letra em si. Então, o caderno de caligrafia, ele atende super bem se a criança não tem dificuldades de coordenação e não tem dificuldades de leitura e escrita, tá? Lá no processo inicial. Ensinei letra cursiva, aí chegou, né, o tão temido leitura e produção de texto. Então, vamos pensar primeiro em produção de texto. Como que eu faço com que o meu aluno produza texto? Durante o processo, eu faço escritas coletivas com essas crianças. Vamos fazer reescrever a história O Cão e o Osso? Eles vão me contando, eu vou escrevendo na lousa, pensando com eles nesses aspectos. Vamos fazer escrita de frases, mas uma frase onde eu dou o repertório para a criança. Então, por exemplo, só falar assim, eu vi muito isso, professor. Escreve uma frase com maçã, uma frase com morango, uma frase com banana, uma frase... Aí as crianças choravam, travavam. O que é frase? Então, eu preciso mostrar pra ela. Então, eu vou dar palavras fora de ordem pra criança montar a frase. Eu vou explicar pra ela o que é uma frase. Eu vou dar uma frase onde ele substitui imagens pela palavra, reescrevendo. Então, mostrar o que é uma frase. O que a gente pode falar sobre a garrafa? O que a gente pode falar sobre isso? A garrafa está quase vazia. Isso é uma frase. A tampa da garrafa é verde. Isso é uma frase. A garrafa tem um rótulo. Isso é uma frase. A garrafa é transparente. Isso é uma frase. Essa garrafa é de água com gás. É uma frase. Então, é fazer com que as crianças vivenciem. E não, assim, dar uma imagem e falar com aquele carimbinho, né? Produz. Eles travam. O que a gente pode falar sobre o peixe? Peixe nada. Eu gosto de comer peixe. E aí você vai buscando com as crianças isso. Aí você passa a frase, né? Após alguns momentos. Essa questão de descrição, né? Vamos fazer uma produção de texto? Eu dei essa dica algumas vezes. Vamos fazer descrição? Então, hoje a gente vai fazer uma descrição dos personagens. Descrição dos personagens da Chapeuzinho Vermelho. Então, você dá a imagem, ele descreve. Você vai fazer... existem muitas opções de descrição de um cenário. Outra coisa que eu gosto muito, pega um quadrinho da Turma da Mônica, pede pra criança, me conta o que você vê aqui. Ele contou. Vamos fazer escrita coletiva? Agora faz a sua produção. Depois, eu pego de uma criança, tiro o xerox. No dia seguinte, eu tiro o xerox, no dia seguinte eu falo, vamos fazer a revisão dessa produção? Ah, aqui faltou parágrafo, aqui tinha um errinho aqui. Sem, às vezes, expor a criança. Revisões, então eles vão ampliando o repertório deles também. O professor escrita coletiva e também a escrita deles. Outra coisa importante é a leitura, né? Eu quero uma leitura com fluência,
eu quero uma leitura com qualidade, eu quero que a criança interprete aquilo que ela lê. Então, eu vou pedir para que essa criança, ela vivencie também com atividades de leitura. Eu vou oferecer o caderno de leitura, gibis para ela terminar a lição e se apropriando. Eu vou passar atividades onde ele tem lá o textinho lá, para além da recapitão, eu vou ditar palavras para ele circular. Então ele vai percebendo lá que o rei começa e eles vão vivenciando. A leitura realmente se aprende a ler lendo, mas com possibilidades, com oportunidades, né? E isso faz toda a diferença. E assim, esse é o caminho, né, que eu queria traçar e mostrar para vocês, que é um caminho que eu tenho certeza que norteou aí para vocês conseguirem ter aí um meio de ano para fim de ano com mais qualidade, com mais facilidade. E por isso que eu tô até aproveitando aqui para falar que as inscrições para o meu curso de alfabetização encerram agora meia-noite. Eu vou responder as dúvidas, se tiver dúvida do curso pode fazer também, mas encerra agora, meia-noite. A quinta turma, eu não vou mais abrir turma esse ano. E todos esses temas que eu falei, eu tenho aulas específicas de cada um deles. E eu tenho materiais para aplicar com as crianças de cada um deles. De alfabeto, de pré-requisitos, de letramento, com textos, um acervo de textos para caderno de leitura. Aula sobre sequência didática, sobre sílaba simples, onde eu tenho atividades para cada letra do alfabeto. Eu tenho também aula sobre consciência fonológica, com atividades de consciência fonológica. São aulas de meia hora, de 1h10. E ajuda, né? Ajuda bastante. Então, boletos, sim. Nós temos opção de boleto à vista. E hoje, ó, quem tá na live, fala com o Pedro que nós vamos abrir boleto parcelado somente para quem tá na live. O curso vai encerrar hoje, 23h59. É a última turma desse ano, eu não vou mais abrir turma esse ano. Somente essa turma tá ganhando um bônus, que é o meu Clube do Livro, que tá na Escola de Educadores. Então, o Clube do Livro, inclusive, tem aula desse livro. Esse livro que eu falei no início da live, eu não sei quem tava. Mas vai ter uma aula dele, onde fala sobre a criança, como ela vai avançando aí no seu processo de iniciar o desenho, iniciar a escrita. O curso ele está em até 12 vezes de R$ 49,60. Ele tem 1 ano de acesso para as aulas, mas os materiais você pode baixar e usar para sempre. Clube do Livro também tem resumos de livro em PDF, então vocês vão poder baixar esses resumos de livros, que também é muito importante. E as inscrições estão encerrando. O link tá no meu stories, tá na minha bio. Se você precisa de boleto, precisa parcelar no boleto. Não, é só você falar com o Pedro. Fala pra ele assim, eu quero o boleto parcelado. Não é em 12 vezes como no cartão. É acho que 4 ou 5, não tenho certeza. Acho que é umas 4. Mas já ajuda bastante pra quem não tem limite ou pra quem não usa cartão de crédito. Então, aproveita, é só hoje. Tô em dúvida. Gera o boleto pra você ir pensando, porque amanhã não vai mais ter possibilidade. Nem de... Então, entra lá e falem com o Pedro ou manda uma mensagem pra mim quando acabar a live. Mas aproveite, porque já ajuda bastante, né? Muitas pessoas estavam me pedindo. Aceita os cartões de crédito. Eu acredito que aceite todos. Então, aproveita para entrar, porque você consegue ter uma aula sobre cada um desses assuntos que eu falei. Quem fechar hoje tem direito ao bônus. Ó, quem tá aqui na live e fechar hoje, me manda uma mensagem depois do período de teste que eu mando o bônus para vocês, tá bom? E aí, o bônus Clube do Livro é da turma. Essa turma tá com R$100 de desconto, então na próxima vai ter aumento no valor. Na próxima turma vai ter... não vai ter o Clube do Livro, então é o momento de entrar agora. Aproveitar, ter uma aula sobre cada um desses temas, letramento, sequência didática, ter atividades. E aí eu sei que para algumas pessoas é uma dificuldade muito grande a questão, não tenho tempo para fazer o curso. Mas você ganha tempo, porque se você fica planejando suas aulas todos os dias ou toda semana, perde fim de semana, fica procurando aquelas atividades ruins na internet, umas atividades sem contexto algum. Então, é diferente de você já ter lá um material onde você tá com o seu ano aí tranquilo, garantido.
E material de cursiva, vocês estão com dúvida de cursiva? Tem aula de cursiva, tem material de cursiva. Na aula eu explico em detalhes sobre como ensinar a letra cursiva, com um material maravilhoso que vai ajudar vocês a desenvolver a letra cursiva com as crianças de vocês, né? Fazer essas atividades. Então, o curso ele é bem esse passo a passo que eu dei mesmo, né? Pré-requisitos, letramento, como ensinar o alfabeto, hipóteses de escrita e sondagem de alfabetização, sequência didática, letra cursiva, sílabas complexas, início à produção de texto, início à leitura com fluência. No Clube do Livro vai ter logo a aula desse livro, vocês vão recebendo aos poucos, porque o Clube do Livro está em andamento, mas já tem aula do Alfaletrar, uma aula de mais de 2 horas, com um resumo do Alfaletrar, tem aula do Alfabetização, questão dos métodos, resumo, tem aula dos livros de consciência fonológica, do Arthur Gomes de Moraes. Tem muitas aulas interessantes já lá no Clube do Livro, alguns resumos para sair. A aula da psicogênese, logo eu vou gravar, tô terminando ele, logo eu vou gravar. Então, assim, enriquece muito, né? Tanto quem tá procurando emprego também, que você tem aí um bom embasamento, né, numa entrevista, ou num concurso público, ou professor particular, né, consegue fazer um bom trabalho, tem indicações. Então, o curso, com certeza, ele dará um retorno aí em dobro para vocês, assim como eu tenho mais de 1.000 alunas que me relatam isso com muita frequência. Consegui emprego, consegui passar no concurso, tem fila de espera para os alunos particulares. Então, aproveite. Como vai fechar hoje, né, amanhã não adianta tentar comprar, porque não vai mais estar aberto. Então, o link tá no meu perfil, tem minha fotinho, você entra. Meu alarme ativou porque tá na hora do meu antibiótico, que eu tô tomando antibiótico. Vocês veem que eu tomo um horário ótimo, né? No meio do nada, assim, 9h15. Mas foi o que deu. Eu vou mostrar a bio. Parcela no boleto, fala com o Pedro. Parcela em 4 vezes, já ajuda bastante. E o preço é até 12 vezes de R$ 49,60 ou à vista R$ 497 para ter um acesso aí de 1 ano, mas é a última oportunidade de 2022. Aí o ano que vem você já tá tranquila para iniciar o ano segura, tranquila, ver seus alunos avançarem muito. E eu vou mostrar para quem tem dúvidas do que é o link na bio, né, e como comprar. É só entrar no meu perfil e entrar nesse linkzinho azul aqui, que vai te dar o acesso. Agora, se você precisa, né, dessas outras possibilidades, entra em contato com o Pedro. O Pedro, ele tava lá no grupo do aulão de consciência fonológica. Ele faz parte da administração. Ou mandava mensagem. A Susan é aluna da primeira turma, ela assiste todas as lives, ela participa de tudo. E ela tá super bem, né, Susan? Ela tá na faculdade ainda, ela dá aula particular e tem vários alunos. E tá se dando super bem na faculdade também. Ela falou, eu tô aprendendo isso, eu já sabia por causa do curso. Então, ela já tá indo com um embasamento maravilhoso. E é isso, eu vou encerrar. Se ficou dúvidas, fala comigo no direct. Quem tem o contato do Pedro, fala com o Pedro no WhatsApp. Se você não tem, fala comigo que eu passo pra você, que vai ajudar bastante, tá bom? Então, vou encerrar. Agradeço demais quem assistiu. E até a próxima. Manda direct pra mim. E sejam meus alunos hoje. Tchau.